Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nele há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te achegarás, e pelo teu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Amém. Irmãos, os deuses da imaginação humana satisfazem os caprichos dos homens e não têm vontade própria. Eles são parecidos com o gênio da lâmpada de Aladim. Esses deuses que os homens criam é só para satisfazer a vontade deles. Esses deuses da humanidade caída aceitam ser adorados de qualquer jeito e por qualquer adorador, não importa seu estilo de vida ou crenças. Os deuses da mente humana não sabem o que ocorre no mundo dos homens e precisam ser informados através de rezas para tomar conhecimento dos eventos particulares e gerais. É incrível. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó existe até hoje, mas os deuses passados todos desapareceram. A mitologia grega são mitos. O Deus de Faraó, no tempo de Faraó, desapareceram, mas o Deus de Israel permanece para sempre. Por isso que ele é o Deus vivo e verdadeiro, completamente diferente dos deuses imaginários. E os deuses dos pagãos não são eternos e sua existência depende da adoração humana. Num desses filmes que os deuses estão morrendo, o Deus diz assim, o Zeus diz assim, olha, nós estamos morrendo porque os homens deixaram de nos adorar. Nós estamos morrendo porque os homens deixaram de nos adorar. Muito provavelmente, com o passar dos séculos, serão substituídos por outros deuses atuais. Quer dizer, eles hoje se manifestam com outros nomes, né? Sempre aparece um Deus novo. Mas o Deus vivo e verdadeiro é soberano, eterno e todo-poderoso. Vamos extrair do texto lido algumas lições sobre o verdadeiro Deus. Por isso, nosso tema, o Deus revelado nas Escrituras. Vamos ler então agora aí comigo. O Deus revelado nas Escrituras
exige dos seus seguidores devoção exclusiva. Vamos ler. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e os ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te achegarás e pelo teu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Na Bíblia Sagrada, Deus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é quem determina a função de cada coisa no mundo visível e invisível e determina como os seres racionais lhe devem servir. Deus determina tudo. Lembra na criação, capítulo 1, falando de haja luz, e aí ele vai criando e determinando cada coisa. No Salmo 24, vamos ler com clareza, o nosso Deus é dono de tudo. Vamos ler aí. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem é o Criador, segundo as Escrituras, é o Deus que nós adoramos, não há outro Deus. Por ele ser o Criador, ele é nosso também Redentor. Devemos-lhe a existência, ele nos formou do pó da terra e soprou em nós o fôlego da vida. E devemos também a salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele é Senhor duas vezes, por criação e por redenção. Portanto, a maneira de lhe sermos gratos é servindo de todo o nosso coração. O versículo 12, nós vamos repetir aí agora. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, lembrando o mandamento que Jesus falou, o primeiro grande mandamento, né? Então é a maneira que Deus requer de nós, o nosso serviço, nossa adoração. Este serviço, seja adorando, seja fazendo outras atividades que vamos prestar ao Senhor, deve proceder do nosso interior. Coração significa pensamentos, vontades, sentimentos, tudo que está por dentro de nós, motivações. Sem o proceder do coração, nosso trabalho para Deus é inútil. Se eu faço só externamente, mas não faço o que vem do coração, ele não vai aceitar. Mateus 15, 8. Observe aí o que ele diz e leiam comigo. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homem. Então não quer só simplesmente que a gente cante, quer que cante de todo o coração. Associados ao interior devem estar os mandamentos de Deus.
Eu vou fazer as coisas de acordo com esses mandamentos. Pois não podemos servi-lo conforme nossa imaginação, mas segundo suas palavras registradas no livro santo. Então, tem de ser de coração, segundo as regras das Escrituras. O versículo 13, nós vamos ler aí. Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então, veja de acordo com os estatutos do Senhor. Em nossa atividade, por exemplo, de lazer, de trabalho, de serviço religioso, estatal, familiar e comunitário, necessitamos seguir os princípios da palavra de Deus como servos que querem agradar seu Senhor. Por isso ele estabelece o papel do marido, o papel da mulher, o papel do filho, o papel do servo, o papel do empregado. É desta maneira que nós, em cada posição que Deus nos colocou na sociedade, vamos servi-lo e agradar ao Senhor. 1 Coríntios, então, fala, seja de coisas grandiosas ou pequenas, devemos fazer de maneira que agrade a Deus. 1 Coríntios 10, 31, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Todas as áreas da vida, até no comer, nós devemos fazer de maneira que glorifique a Deus, né? Portanto, conheçamos as Escrituras Sagradas, porque nelas saberemos como viver em todas as áreas da vida, de maneira que exaltemos ao Senhor e não necessitaremos de revelação vinda dos chamados profetas da atualidade. Sim, as pessoas às vezes querem, eu queria saber a vontade de Deus. Já está revelada nas Escrituras. Não vá atrás de profeta, porque ele pode me dar uma opinião que não está de acordo com a palavra de Deus. Quando Paulo recomenda a instrução a Timóteo, 2 Timóteo 3, 14, veja o que ele diz que serve para nós. Vamos ler? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o livro, o manual, são as Escrituras Sagradas. A prova de que tememos ao Senhor reside em nossa obediência incondicional à vontade dele revelada. Como é que eu sei que eu temo ao Senhor? É que eu me submeto à palavra que ele me revelou. Aí no versículo 12 diz: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Nossa declaração verbal de amor a Deus só será autêntica se nosso viver estiver em sintonia com a lei do Senhor. Claro que a gente pode e deve dizer: Senhor, eu te amo. Mas esse te amo só tem peso se minha vida reflete isso. Porque essa declaração pode ser vazia, né? Judas, com um beijo, saudou o Senhor Jesus Cristo, mas foi com o objetivo de apontar que ele deveria ser preso. Seremos os excelentes garçons do Senhor
porque nos submetemos interna e externamente à sua vontade revelada. Se assim andarmos, seremos recompensados pelo Senhor por causa da pessoa de Cristo Jesus. Eis o homem que agrada a Deus, eis o homem do Salmo 1, que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas para servirmos desta maneira, temos de ter passado pela experiência do novo nascimento e da ajuda do Espírito Santo. Ninguém consegue andar no caminho do Senhor sem o novo coração e sem a presença do Espírito Santo habitando dentro de si, capacitando, como diz o profeta Ezequiel 36, 25. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Então é preciso essas duas experiências, novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo, que vem quando nós cremos no Senhor. Se somos crentes verdadeiros e estamos fracassando em servir ao Senhor, é porque existe em nós pecados não confessados e abandonados. Eu sou um crente, mas não consigo fazer a vontade de Deus. É porque ainda não confessou o pecado. Enquanto não confessou, Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não apagueis o Espírito. Sansão experimentou isso, né? Declarou a sua consagração, perdeu a consagração. Quando ele pensava que podia se livrar, o Espírito tinha se retirado dele. A ideia é que não vem o poder para nós hoje para viver a vida cristã autêntica. O serviço que prestamos a Deus deve ser completo e exclusivo em todas as áreas da vida e só para Deus somente. Não podemos oferecer nosso tempo, corpo e bens a qualquer que seja a não ser ao Senhor. Nosso trabalho para Deus sempre deve seguir os princípios revelados na Bíblia Sagrada. Ele não aceita nossos esforços se nossa dedicação não for exclusiva. Não podeis servir a dois senhores. Foi Ele que nos criou e nos resgatou. Por isso, nossa dedicação deve ser total e exclusiva. Como incentivo para a nossa consagração, temos a promessa de vida eterna e de suas providências nos dias atuais. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então agora vamos ver outra afirmativa desse texto sobre Deus. O Deus revelado nas Escrituras é proprietário exclusivo da criação. Vamos ler o 14? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Proprietário do mundo invisível, proprietário do mundo visível. No livro de Deus, a criação do mundo material e espiritual é obra do único Deus verdadeiro que subsiste em três pessoas, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gênesis 1:1 fala da criação do universo. No princípio, Deus criou
criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sob as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Logo, ele é dono de tudo por direito de criação, seja o mundo dos homens ou o mundo dos anjos. Dizer que o diabo é dono de qualquer coisa que o Senhor criou é uma heresia, é um erro. O diabo é dono de quê? Ele só poderia ser dono se ele criasse alguma coisa. Tudo pertence a Deus, então o diabo não tem absolutamente nada. Hebreus 1, 2, leiam comigo. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Quanto ao mundo invisível ou angelical, também criado por Deus, nós não temos muita informação, porque as Escrituras querem revelar uma mensagem para os homens e não para os anjos. Mas os apóstolos, João e Paulo, tiveram no mundo invisível aos nossos olhos e viram e ouviram coisas extraordinárias segundo o registro sagrado. Nós não temos muita revelação desse mundo, mas nós sabemos que João foi arrebatado para o céu e Paulo foi até o terceiro céu. E em 2 Coríntios, Paulo fala isso, 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Então existe esse mundo invisível, mundo angelical, e Paulo foi lá. E tem mais dois lá que não provaram a morte, Elias e Enoque, também estão lá neste mundo, né? Então existe esse mundo. Nós somos devedores ao Senhor por existirmos e de tudo que Ele dispõe para a nossa manutenção e preservação. Certamente o caos se instalaria se o Senhor apenas nos criasse e nos abandonasse à nossa própria sorte. Não, não é assim não. Ele cria e cuida. Ele cria e preserva. Ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. No Salmo 104, nos lembra essa verdade que Deus mantém todas as coisas. 104, 27. Todos eles dirigem o olhar para ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dá e eles o recolhem. Tu lhe abres a mão e eles se saciam de coisas boas. Quando esconde o rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando lhes envia o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Nós somos mordomos de Deus. Ele nos confiou
a vida, dons, talentos, família e tudo mais, para que administremos conforme os seus princípios. Tudo pertence a Deus, nada é nosso, tudo é emprestado. Quando aquele rico diz, alma, tem bens para muitos dias e muitos anos, come, bebe, regala-te, aí a voz diz, louco, essa noite você vai morrer. Essa noite eu quero a sua alma, que é minha, eu vou pedir de volta. O que tem preparado para quem? Para quem será? Então, conforme nós iremos prestar, irmãos, contas no tribunal divino de nossa administração. A minha vida não faço o que quer, não. Você tem que fazer o que Deus manda, porque lá no dia do juízo vai prestar contas. Diz aqui a parábola dos talentos. Vamos ler aqui comigo. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Portanto, sejamos prudentes na administração de tudo que temos recebido para sermos recompensados pelo Senhor, mas se administrarmos erradamente, seremos reprovados. Ainda continua Mateus 25:19. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e tá aí? Foi até aí, né? Ele não copiou o tempo todo. Então, esse homem que guardou o talento, ficou 1, Deus, ele foi reprovado, foi tomado dele e ele foi lançado nas trevas. Então, nós vamos prestar conta a Deus. Além de providenciar um Salvador, nosso amado Deus enviou sua palavra e seu Espírito Santo para abrir os nossos olhos e nos converter das trevas para a maravilhosa luz. É o milagre maior que Deus operou em nós, nos visitando nas nossas trevas, na nossa ignorância. 2 Coríntios 4:6, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele nos iluminou. Haja luz, houve luz. Ele nos concedeu o dom do arrependimento para confessarmos e abandonarmos os nossos pecados. Sim, essa ideia de se voltar para Deus foi um dom que Ele nos concedeu. Lamentações 5:21. Convertei-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, bem como nos concedeu o dom da fé, para crermos em seu amado Filho para a nossa redenção, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tudo vem do Senhor. Não nascemos com arrependimento, não nascemos com fé, não temos a salvação. Tudo vem do Senhor, é graça. Para a nossa caminhada cristã neste mundo corrupto, nosso Pai amoroso nos disponibilizou sua palavra escrita e seu Santo Espírito para vivermos de acordo com sua vontade. Assim como Sansão conseguia ter vitória contra os adversários, nós também podemos ter, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Como diz João 16:13, falando do Espírito Santo.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Durante toda a nossa vida terrena, por amor, ele nos protege para não cairmos definitivamente nas obras da carne, no amor ao mundo e nas ciladas do diabo. Temos proteção. João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Segurança de salvação. Não é por causa de nós, mas por causa da mão poderosa de Jesus, do Pai e do próprio Espírito Santo. Por nos amar, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, no retorno de Jesus, nos dará um corpo glorioso e nos levará para um novo céu e uma nova terra, onde estaremos livres de qualquer perturbação e viveremos com Ele na eternidade. Nem todos os homens estão debaixo deste amor. A maioria deles prefere viver no pecado do que andar com Deus. A perdição em vez da salvação. Eles não creem no Evangelho. Ridicularizam a igreja, por isso vão receber a completa ira de Deus e serão lançados no lago de fogo. Como diz João 3:19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A última afirmativa que eu gostaria de fazer é que o Deus revelado nas Escrituras é um justo juiz. Versículo 6 diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. O Deus das Escrituras estabeleceu sua lei moral no mundo dos homens. E se nós a desobedecermos, vamos prestar conta ao juiz de toda a terra, porque por ele ter conhecimento pleno, nós não podemos impressioná-lo com um ar de piedoso ou argumentos enganosos, porque ele nos conhece por dentro e por fora. Sim, ele vai julgar e ele nos conhece. O Salmo 139, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Já pensou diante de um juiz desse? Que não precisa de um acusador, de advogado falando. Não, porque ele já conhece. E diz que nós vamos ficar frente a frente com ele. Por isso, antes de exercer juízo sobre nós, o Senhor nos ordena
a mudar o nosso interior e exterior para não sermos atingidos pela sua vara disciplinadora. O versículo 16 diz: circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Peça a Deus um coração contrito e compungido, porque um coração contrito e compungido Deus não desprezará. O juiz da terra deseja a nossa plena submissão à sua lei e às suas correções. Por não existir ninguém semelhante a ele, devemos seguir sua lei, porque se ele agir como juiz, nada poderá impedi-lo e seremos considerados pessoas, não seremos considerados pessoas sábias por não obedecer a palavra do Senhor. O Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor para sempre. Sendo o Senhor o juiz justo, ele não inocenta o culpado e nem condena o inocente. Versículo 17 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Nós estamos vendo aí as notícias dos juízes do grande escalão da sociedade, recebendo verbas, sendo condenados. A condenação do juiz é aposentadoria. Ele aceita suborno, ele é aposentado e vai receber o dinheiro dele. Mas nosso Deus não aceita suborno. Segundo as Escrituras, encontramos passagens que registram o juízo de Deus sobre indivíduos, famílias e nações. Já nas primeiras páginas da Bíblia, nossos pais foram expulsos do jardim por desobedecerem a Deus. Caim foi amaldiçoado por ter assassinado seu irmão, e até um juízo universal caiu sobre o mundo dos homens por causa de suas iniquidades. Então, nós precisamos temer, porque são exemplos bíblicos de que, de fato, Deus vai julgar o mundo, e vai julgar o mundo com justiça, através de um varão que destinou, ressuscitando dos mortos. Devemos levar a sério essas revelações e nos apartar do pecado para que não soframos nessa vida com a mão pesada do Senhor contra nós. Nós vimos na lição de domingo. Fazer parte do povo de Deus não nos isenta de castigo nesta vida por transgredirmos sua lei. Quando pecamos contra as regras de Deus, não podemos apaziguá-lo com cultos e ofertas, mas somente com confissão, arrependimento e fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Segunda Crônica, é bem conhecido por nós, 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No geral, se temos demandas judiciais nesta vida, se somos a parte inocente, podemos apelar para ele julgar nossa causa através do tribunal humano e seremos bem-sucedidos. Porém, se for para a sua glória, podemos ser injustiçados nesses tribunais, mesmo pedindo ajuda divina. Estevão foi injustiçado, Paulo foi, e o próprio Jesus foi injustiçado no tribunal de César. Se tememos o juiz de toda a terra, seremos justos para com o próximo, não olhando para a aparência do homem, mas para a reta justiça. As Escrituras, irmãos,
deixam claro que o Senhor exerce juízo no tempo presente, ainda que não possamos afirmar categoricamente que esse ou aquele foi uma sentença dos céus. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, na vida de pessoas, de nações. É temerário dizer, olha, isso aí é a mão do Senhor, porque a gente não tem a convicção plena. A gente apenas deduz das Escrituras que há uma possibilidade de ser isso a mão pesada do Senhor. Como diz o Salmo 75, 7. Deus é juiz, a uma bate, a outra exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Mas existe um tribunal, no qual todos nós iremos comparecer, que é o dia do juízo final. Vamos estar lá. E lá, para dar conta da nossa vida ao Todo-Poderoso. Diz que o julgamento será um por um, cada um na presença do Senhor. 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Para escaparmos da condenação naquele dia, necessitamos nesta vida de nos arrepender e de crer no Evangelho, como diz Paulo, Romanos 2, 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Vamos então nos preparar para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Concluo, irmãos, nossa devoção deve ser exclusiva a Deus. Toda nossa atividade prestada a Ele deve proceder de todo o nosso ser. Para isso, necessitamos seguir os princípios de sua palavra. Se não fazermos assim, não somos autênticos servos do Senhor, porque Ele não aceita uma pessoa pela metade. Filho meu, dá-me o teu coração. E se ainda não somos servos, precisamos nos arrepender, como falamos anteriormente, para fazermos parte dos súditos do Rei da Glória. Não atribuímos nada da criação como sendo propriedade do diabo. Somente Deus é dono de tudo que existe. Nossa própria existência vem do Senhor. Dele vem a nossa subsistência, bem como de toda a criação. Sem Ele, não existiríamos. Por causa dele, nos movemos e estamos de pé. O Senhor determina tudo o que acontece, inclusive os dias da nossa existência terrena. A Ele toda a glória. Este Deus Todo-Poderoso tem profundo amor por nós, apesar de sermos pecadores. Ele deu seu Filho para nos salvar da morte eterna e para nos levar para o seu reino. Que sejamos agradecidos por este grande amor
e que possamos retribuir servindo em espírito e em verdade. Irmãos, o nosso Deus nos adverte que vai julgar os homens e anjos através do seu amado Filho. Nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Será que temos evidência de que já fomos salvos? Temos andado em novidade de vida? Desejamos o tesouro dos céus ou da terra? Vamos nos preparar para encontrarmos com o Senhor, nosso Deus. Amém.